então a leitura de uma mensagem, desta vez do livro Pão Nosso, escrito, como sabem, pelo Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E diz assim: e os fins? Mas nem todas as coisas edificam. São palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios. E Emmanuel comenta: sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma. Examinadas desse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam de uma interpretação sensata para que não se percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura, aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual ao serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá ao primeiro a produção de longas obras cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano interno da alma? Em que aproveitará o comerciante a fortuna imensa, conquistada através da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não poderia dizer-se que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam um tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem felicidade edificante. O trabalhador consciente das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, esquecendo os fins a que se destinam. Enquanto isso corre, intensificam-se projetos e experiências, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Ouvido com atenção, porque, curiosamente, este texto que foi escolhido aleatoriamente está completamente de acordo com aquilo que nós vamos estudar hoje. Bom, vamos então fechar os nossos olhos, respirar fundo, para que nos possamos relaxar e deixar assim a nossa mente livre. Deixemos que os nossos pensamentos voem mais alto e que se possam unir à espiritualidade mais alta. Esse é realmente o processo, o objetivo da nossa vinda à casa espírita. Procurar conhecimento, instrução, orientações para que os nossos espíritos possam evoluir, sobretudo moralmente, para que recebamos aqui, oriundas do nosso querido Mestre Jesus e apoiadas
por esta doutrina maravilhosa a que temos tido a oportunidade e a bênção de conhecer e de buscar assim as orientações para a evolução espiritual e moral. Esse é o verdadeiro propósito da nossa existência terrena. Assim, com Jesus nos nossos corações, com a nossa mente aberta para o conhecimento, para o esclarecimento e, sobretudo, para a reflexão. Vamos dar início a este trabalho, começando também por pedir por todos aqueles que sofrem nos dois lados do mundo, pelas crianças, pelas mães, pelos idosos, por todos aqueles que estão à parte, esquecidos, para que eles possam ser iluminados com as mensagens de amor e de caridade que a doutrina nos ensina. Agradecemos então a Deus Pai, nosso Criador, ao nosso querido irmão maior, pedindo-lhe que fique conosco, que nos abençoe e que nos intua. Graça vos damos por tudo, Senhor. Muito obrigada. Foi uma pequena homenagem ao nosso querido Vivaldi. Trouxemos aqui duas mensagens das tantas que ele, ao longo de todos os anos da sua vida, nos deixou para refletir. Ninguém nasce no mundo físico para sofrer, mas sim para se reeducar, para se recuperar dos doentes infelizes, para crescer na direção de Deus. Eu foco nesta primeira frase. Ninguém nasce no mundo físico para sofrer. Às vezes nós pensamos nisso, não é? Quando as coisas começam a correr mal, quando a vida se enche de adversidades, é isso que pensamos. Mas não, de facto, como diz um dito popular, cheio de sabedoria, não há bem, nunca há tarde, nem mal sempre duro. Realmente a sabedoria popular diz-nos isso. Esta segunda frase também é importante porque fala daquilo que é o livre-arbítrio. És livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejas conviver. É uma frase simples, mas de facto cheia de significado, porque somos mesmo nós próprios, que escolhemos o caminho que vamos seguir, através das nossas escolhas do dia ao dia, das nossas opções de vida. Teríamos muito para falar, mas hoje não é este o objetivo do nosso trabalho. Hoje vamos falar deste livro, que faz parte da codificação, que é O Céu e o Inferno. Outro título é A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vamos falar da segunda parte e, sobretudo, dos espíritos felizes. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de entrar assim de supetão nos temas e, portanto, tenho sempre esta necessidade de os enquadrar, porque senão seria mesmo complicado, não é? Começar já a falar dos temas sem vocês terem
um enquadramento, porque a última vez que nós estudamos este livro já vai um ano. Curiosamente, há um ano atrás, estava eu aqui convosco a estudar isto. Portanto, vamos fazer aqui um breve resumo sobre esta obra, O Céu e o Inferno, que foi publicada, eu falo nisto outra vez, em 1865. Para quem faz contas fáceis de cabeça, passaram 160 anos. E digo isto porque este livro é ainda bastante atual. Ora bem, então, este livro divide-se essencialmente em 3 partes. Um prefácio, uma primeira parte, em que Allan Kardec fala da doutrina, e uma segunda parte em que dá exemplos. Qual é o objetivo desta obra? O objetivo desta obra é esclarecer, orientar o homem para a sua transformação moral e espiritual, tal como são a maioria das obras de Allan Kardec, da codificação. Trouxemos ali uma imagem da primeira edição, como é óbvio, em francês. Eu tenho uma coisa nova para mudar a slide que ainda não acertei. Ora bem, assim muito rapidamente vou só mostrar-vos as principais ideias para nós depois então começarmos mesmo a estudar o livro. No prefácio da primeira edição, portanto já vimos que era de 1865, diz-nos assim ideias, vou pôr isto por pontos. Allan Kardec diz que o espiritismo apareceu no tempo certo. E porquê é que ele diz isto? Porque, de facto, as novas ideias só surgem quando o homem está preparado para as receber. De outra forma, as ideias não teriam qualquer seguimento. Não é? Perdoem-me a expressão, mas caíam num saco roto. Portanto, ninguém as ia entender e quando as pessoas não entendem as ideias, elas também não se desenvolvem, não frutificam. Por outro lado, Allan Kardec diz-nos que a impaciência não pode apressar o conhecimento dado pelos espíritos. Ou seja, o homem, por muito que queira passar à frente, saber cada vez mais, interrogar os espíritos sobre o futuro, não adianta nada, porque os espíritos, alguns, sinceramente, não sabem mesmo responder, não é? Porque já sabem disso, mas não quero mais dizer que, assim como nós na Terra também temos diferentes personalidades, diferentes graus, digamos, como? Conhecimento. De conhecimento, obviamente, eles também. Eu confesso que quando entrei na doutrina, há muitos anos atrás, pensava que lá pelo facto de eles serem espíritos sabiam tudo. Mas não, de facto, não sabem. Portanto, é como nós aqui. Uns sabem mais, estudam mais, dedicam-se mais a esse estudo, outros sabem menos. E depois, como sabem, ainda temos aqueles espíritos já de uma fase mais menos desenvolvida, aqueles espíritos a que chamamos inferiores, que são aqueles zombeteiros e que dizem tudo aquilo que lhes vai pela cabeça, não é? O que querem é meter-se connosco e brincar. Portanto, muito cuidado, sempre muita atenção, porque nem sempre obtemos as respostas que pretendemos. Agora, o que Allan Kardec diz é que o homem atual busca respostas espirituais e racionais. Não se esqueçam que Allan Kardec viveu naquilo a que se chama o ano das luzes, não é? O século das luzes, melhor dizendo. E, portanto, todo o início de uma ciência estava a desplotar pela Europa. Era preciso isto, de facto, estender o conhecimento, mas comprová-lo, através do método científico que se desenvolveu precisamente nesta altura. Pronto. Por outro lado, também diz, no prefácio da primeira edição, que a Terra vive um período de transição.
chamo-nos a atenção que este período de transição foi falado há 160 anos. Nós hoje em dia ouvimos falar muito do período de transição, não é? Pois, mas há 160 anos que isto acontece. O que é que isto significa? O que é que nos chama a atenção? Que, de facto, o tempo no mundo físico é totalmente diferente do tempo que se passa no nível espiritual. Portanto, temos noções de tempo diferentes. E quando se fala no período de transição, fala-se sobretudo na transformação moral da humanidade e com o fim dos vícios que hoje ainda todos padecemos. Fundamentalmente o egoísmo, o ciúme, aquela ignorância que era, de facto, o que o professor Rival queria que desaparecesse o mais depressa possível. Pronto, continuando ainda com estas leis, com estas mensagens que nos são dadas pela primeira edição, diz Allan Kardec que o Espiritismo foi revelado em simultâneo em toda a Terra. Isto é importante, isto é fundamental. Já tivemos a oportunidade de falar disto em várias sessões. Por ordem divina, a revelação não foi privilégio de ninguém. Ou seja, todo o tipo de pessoas que vivia nessa altura na Terra foi-lhes dada a possibilidade de conhecer esta nova doutrina, independentemente do tipo de conhecimento que tinham, independentemente dos bens materiais ou económicos que possuíam, quer dizer, desde as pessoas mais sábias, mais conhecedoras, até aqueles mais simples. Por isso dizemos que o Espiritismo é uma revelação coletiva e universal, tal como foi anunciado nas Escrituras, e temos aqui nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 a 18, para quem gostar de estudar estas coisas. Como este não é o nosso objetivo, continuemos. Passemos então, conforme já vos disse, portanto, tínhamos o prefácio, em que há uma explicação sobre a obra e o objetivo da obra, está lá expresso, e depois temos considerações sobre a doutrina. Passamos só assim muito por cima o que é que nos fala esta primeira parte. Fala-nos de uma coisa muito importante, que é a misericórdia e a justiça divina. E fala sobre o dogma das penas eternas. Então, o que é isto do dogma das penas eternas? Nós sabemos, através de outras religiões, que, de facto, quem pecou seria depois condenado, não é, às penas eternas até chegar a um juízo final e mesmo assim depois seria julgado e teria ou não a possibilidade de ir para um lugar melhor ou para aquele lugar a que corresponde a sua vida anterior, o inferno. Aqui é refutado de uma forma lógica, explicando que Deus não aplicaria penas eternas aos seus filhos, deixando-os em sofrimento por toda a eternidade, mesmo após o arrependimento das suas faltas. Ponham o caso em vós, humanos, não é? Que tenham um filho que teve um comportamento menos bom, arrependidos, chega junto de vós, pede desculpa e vós, em cima de um pedestal, diziam: não, sai da minha casa, não te quero ver mais. Esses corações de mãe, de certeza absoluta que não tomariam esta atitude. Então, se nós somos capazes de tomar essas atitudes, Deus, que é infinitamente bom, justo, não é? Que é a coisa primária de todas as coisas,
Teria uma atitude diferente? Isto é lógico, não é? Espero que sim. Depois fala ainda também de um aspecto importante, que é o alerta sobre os falsos profetas. Portanto, aqueles que se fazem parecer pelo que não são. E chama-nos a atenção, fundamentalmente, para a necessidade de estarmos sempre vigilantes. Não é? Não perdermos nunca o sentido crítico. Passarmos todas essas conversas através do crivo da razão. Isto faz sentido? Isto não faz sentido? Mas para isso, para termos o crivo da razão e para precisamos do quê? Do conhecimento. Não é? Pronto. Eu vou pedir para desligar esta luz, porque isto incomoda muito. Sim, é. Posso? Sim. Pronto. Veem bem? Veem. E eu fico muito mais sossegada. Porque não tenho aqui. Não estava a fazer, mas pronto, está resolvido. Alguma dúvida até aqui? Não? Vamos continuar. Trouxe também aqui, não propositadamente, também um sumário sobre, já na segunda parte, o passamento. Então, o que é isto do passamento? Também já foi explicado aqui, mas rapidamente passamos. No fundo, é a explicação aprofundada sobre o momento em que o espírito deixa o corpo físico e retorna ao plano espiritual. Isto é uma das situações que a todos, mesmo aqueles que são espíritas e que já têm conhecimento, têm algum receio. Se nós formos sinceros e que estamos todos aqui entre amigos, temos que de facto admitir que é uma situação que nos assusta, porque é uma situação completamente nova, não é? E portanto é fundamental que nós conheçamos o que é que nos pode acontecer nesta passagem. Allan Kardec, com aquela sua genialidade, vai nos dar imensos exemplos para que nós percebamos o que é essa passagem, ou como pode ser, melhor dizendo, essa passagem da separação entre o corpo físico e o espírito. E então nesta obra fica claro que não existe um padrão. Portanto, não acontece igual a toda a gente. Varia de acordo com a evolução moral de cada espírito. É isto que é importante que nós saibamos. É que quanto mais estejamos até desprendidos da matéria, o nosso perispírito e o nosso corpo físico vão estando ligados por laços cada vez mais frágeis. Sendo assim, o desligamento também se dá de uma forma mais rápida. Ou seja, esse desligamento com o consequente sofrimento que possa haver durante esse desligamento é tanto menor quanto, ou tanto mais rápido, quanto maior for a moralidade, a evolução em termos espirituais do espírito. Mas nós vamos ter essa oportunidade de discutir isso melhor um pouco mais à frente. E nunca é demais dizer que a morte física é apenas uma mudança de condição. E porquê? Porque o espírito é imortal. Vou ler outra vez. A morte física é apenas uma mudança de condição, porque o espírito é imortal. Além do mais, esta mensagem é extremamente consoladora. Continuamos? Vamos lá então. Então chegamos à parte dos exemplos. Então o que é que Allan Kardec faz? Ele vai mostrar
relatos de espíritos que se comunicam e vai analisá-los para nós os estudarmos e para refletirmos sobre eles. Não é? Portanto, desta forma prática, porque é através de depoimentos de espíritos, nós vamos ter a possibilidade de perceber o que é que se passa na tal mudança, não é? Na tal mudança da vida terrena para a vida espiritual, que é, como todos achamos, não há dúvida, penso eu, que é temida, é obscura, desconhecemos-la e, portanto, temos um certo receio. E esses espíritos dão também esperança e consolo e dão também motivos para que nós reforcemos a nossa fé na misericórdia e na justiça divina. A parte 2, temos os exemplos, como disse, e temos comunicações de 65 entidades espirituais em diferentes condições. Temos 17 espíritos felizes, temos 6, mais ou menos, em condições medianas, temos 9 espíritos sofredores, temos 9 espíritos suicidas, 5 que foram criminosos, mas que estão arrependidos, 5 endurecidos, aqueles obstinados, não é? Aqueles que não querem mudar, e depois temos 14 casos em expiações terrestres. Felizmente a nós, como nos falar dos 17 felizes, portanto, não estejam preocupados. Bom, vamos então finalmente entrar no tema da nossa conversa de hoje. Já sabemos que vamos falar do céu e do inferno, já ficou bem entendido. Vamos falar de exemplos, como acabei de vos dizer, vamos falar de exemplos de espíritos felizes e trouxemos aqui 3 exemplos. Portanto, dos 17, trouxemos 3. O Bernardin, a Condessa Paula e o Jean Renaud. Queria só chamar-vos a atenção que cada uma destas, se forem ler o livro, cada uma destas comunicações é muito, muito extensa. Consideramos que era bastante fastidioso estar aqui a trazer tudo, não é? Ipsis verbis, e então fizemos um resumo daquilo que consideramos mais importante e que traz, de facto, a mensagem que queremos passar. Então vamos assistir à apresentação do primeiro espírito, que se chama Bernardin, que viveu entre 1400 e 1460, foi agricultor, era um trabalhador incansável para poder alimentar a sua família. Ele sofreu a miséria, sofreu injustiças e teve bastantes sofrimentos. Vejam só, viu a mulher ultrajada, as filhas raptadas, os filhos mortos na forca por crimes que não cometeram. E não conseguiu fazer nada porque não passava de um simples trabalhador que vivia na Idade Média, a Idade das Trevas. Acho que não é preciso dizer mais nada. De facto, estes trabalhadores que pertenciam ao povo, não é? Quando havia aquelas classes da nobreza e do clero e depois muito cá embaixo o povo que vivia desgraçadamente. Não vale a pena recorrer à história. Esta comunicação que nós vamos assistir aconteceu em Bordeaux, abril de 1862, portanto, outra vez contas, meus amigos, 400 anos depois do Senhor ter vivido na Terra. E então, o que disse o nosso Espírito Bernardo? Se soubesses o que padeci da minha longa existência,
amava a Deus a quem pedia: dai-me a força de suportar este peso sem me queixar. Dai-me a força de suportar este peso sem me queixar. Portanto, esta é, a meu ver, o primeiro ensinamento que este Espírito nos dá. Portanto, nós estamos aqui na Terra encarnados para passarmos provas que muitas vezes voluntariamente as pedimos, enquanto estávamos na espiritualidade, pedimos as provas, mas depois temos que as suportar. Temos que saber como superá-las. E temos várias vezes, em vários livros da codificação, e talvez aquele que estuda a moral, como sabem, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos exatamente isto. Suportemos as nossas provas sem murmurar, sem nos virarmos contra Cristo ou contra Deus, não é? Suportar as provas com resignação, pensando que é até uma oportunidade que nós temos para que possamos tirar dessas provas ensinos que nos vão tornar melhores, que nos vão como catapultar, que é uma palavra agora que se usa muito, ou alavancar, para sermos espíritos melhores do ponto de vista humano, do ponto de vista moral, certo? Portanto, estes são os exemplos de que vos falei e que trazem conhecimento. Portanto, aqui o nosso amigo Gananda amava a Deus, apesar de toda aquela miséria, de todas as injustiças, de que ele era alvo e de que nada podia fazer, ele pedia a Deus força para suportar sem se queixar. Esperava a felicidade que não está na terra e o Senhor me concedeu. Ao sair da rude prova, o Senhor recebeu-me na sua santa paz. Portanto, vejam só, também aqui vos chama a atenção para a esperança no futuro. Portanto, ele sabia que estava a atravessar uma altura má da vida dele, que a vida era muito difícil, mas ele tinha esperança no futuro e acreditava em Deus. Portanto, esperava que lhe fossem dada a oportunidade de viver uma vida mais feliz. O meu voto mais caro é reunir-vos e dizer-vos, diz Bernardin, seja qual for o preço a pagar, a felicidade que vos aguarda é incomparável. A todos vós, coragem, paciência e resignação. Portanto, isto são conselhos de alguém que já está na vida espiritual, que já passou as provas, não é? Da miséria e da injustiça, e que nos diz que, aconteça o que acontecer, vocês vão, se conseguirem superar, vão obter a verdadeira felicidade, que a verdadeira felicidade não é a que está na Terra, é a que está na vida espiritual e que é incomparável. Ou seja, que nós não temos mesmo ideia de como é a vida espiritual e a felicidade enorme que nos espera. Que conselho é que eles nos dão? Coragem, paciência e resignação. Esta é outra, com o mesmo espírito, na mesma a comunicação em Bordeaux, em 1862, mas que agora há uma conversa com a Médium. E ela pergunta, depois tiveste outra existência? Portanto, estávamos a falar em 1400 e tal, não é? Desde 1400 a 1862 poderia ser possível que isso acontecesse.
acontecesse. Depois tiveste outra existência, responde Bernardin. Vivi entre vós como missionário da fé. Essa fé pura, verdadeira, provinda de Deus e não manipulada pelos homens. Certo? Portanto, era de facto aquela fé verdadeira. E ele a professou. Pergunta da médium. E agora, como espírito, que ocupações tens? Portanto, isto refere-se, como já perceberam, a uma encarnação após aquela encarnação que ele teve na Idade Média como trabalhador. Portanto, se nós repararmos, houve aqui, como ele superou, digamos assim, a prova anterior, ele já foi para uma encarnação melhor, como missionário, não é? E depois, como foi missionário e cumpriu, de facto, com a fé e com todos os preceitos que Deus lhe tinha intuído, ele, agora, na vida espiritual, o que faz? Resposta de Bernardin, que foi assim que ele se apresentou. Acreditas que os espíritos permanecem inativos? A inação e a inutilidade seriam um suplício. Portanto, isto é já a primeira resposta que, meus amigos, devem reter. Se estavam a pensar que era um descanso em paz eternamente, mudem o vosso chip, como agora se diz, porque vocês vão é trabalhar. E trabalhar muito. Porque até os espíritos, portanto, estamos a falar de espíritos felizes, e, portanto, esses que já têm um grau elevado de evolução, vão fazer o quê? Vão cumprir as tarefas designadas pelos espíritos superiores. E a missão do Bernardin é guiar centros espíritas aos quais inspiro bons pensamentos e esforço-me por neutralizar os que são sugeridos por maus espíritos. Olha que interessante. Portanto, é um benfeitor. Interessante, não é? Esta evolução. Muito interessante. Vamos lá, então. Portanto, só assim, em termos de resumo, apesar de já termos falado sobre isto, o que é que é importante aqui nesta comunicação do Espírito Bernardin? Meu Deus, dai-me a força de suportar este peso sem me queixar. Vão escrever isto no frigorífico. Seja qual for o preço a pagar, a felicidade que vos aguarda é incomparável. A todos vós, coragem, paciência e resignação. Portanto, cá está o consolo das provas difíceis, que muitas vezes somos nós que escolhemos, outras vezes são-nos impostas, mas a maioria das vezes somos mesmo nós que escolhemos. Superadas com êxito as provas do sofrimento, da miséria e da injustiça, reencarnou como missionário, professou com fé verdadeira e de acordo com os preceitos divinos. Pronto. E, portanto, teve aquilo que nós vimos. Nunca é demais dizer que na espiritualidade todos os espíritos trabalham, ocupando variadas funções, como é a de assistência a outros espíritos menos evoluídos. Portanto, muitas vezes aquilo que nós chamamos o anjo da guarda, mas não são do que espíritos, nossos conhecidos, não é? Que fazem parte até da nossa família, não quer dizer que seja a nossa família terrena, mas uma família mais alargada, e que nos orientam e que nos apoiam sempre que os convocamos, porque é preciso convocá-los, certo? Pronto, já vimos que a ele foi atribuída esta missão de ser um benfeitor, um guia de um centro espírita. Este é o segundo exemplo. Vamos falar de uma personagem interessante, que é a Condessa Paula.
A única coisa que eu fiz foi procurar quadros desta época. Porque normalmente são pintores franceses da época de 1800 e tal, e que transmitiam, assim, de facto, as pessoas daquela época. E sempre ficam mais bonitos os slides, não é? Bom, então, quem é a Condessa Paula? A Condessa Paula faleceu em 1851, muito jovem, tinha 36 anos de idade, era bela, era rica e de estirpe ilustre. Exercia a caridade de coração, sem se vangloriar. Portanto, fazia a caridade como deve ser feita, é de uma forma discreta, não é? Que ninguém saiba. Tratava os servidores com benevolência, sem superioridade ou humilhante proteção. É a verdadeira caridade aí. Evitando desperdícios e superfluidades, metade do que o marido lhe dava para governar a casa, guardava para atender aos necessitados. Diziam no seu funeral: por que retira tão cedo Deus das pessoas da terra? Portanto, esta é uma apresentação da nossa próxima comunicação de um espírito feminino de 36 anos de idade que viveu por volta de 1800. 12 anos depois da sua morte, ela foi invocada por um parente que tinha conhecimentos sobre o espiritismo. E então vamos ver o que responde a Condessa Paula às questões que lhe foram colocadas. Foi evocada, ou seja, foi chamada. Uma coisa é uma comunicação espontânea. Há uma reunião mediúnica e um espírito surge na mesa porque entende-se com o médico, como vamos ver a seguir. Outras, neste caso, não. Portanto, ela foi evocada, chamada a comparecer para que lhe sejam postas algumas questões. Para isso também é preciso, lá está, mais uma vez, que os espíritos tenham a possibilidade de se comunicar, não é? Porque nada disto se faz sem ordem, não é? Sem uma organização. Portanto, foi-lhe permitido porque a Condessa já tinha um grau de desenvolvimento moral que assim o permitia. Então dizia a Condessa Paula ao tal familiar: tendes razão, meu amigo, sou feliz mais do que a linguagem pode exprimir. Eu não deixo de vos chamar aqui porque Allan Kardec tem, eu sou uma admiradora profunda de Allan Kardec e portanto ele escolhe as palavras muito bem escolhidas. Reparem que ele diz que normalmente nós dizemos assim: as palavras não conseguem exprimir os sentimentos. Mas ele não pôs aqui palavras. E porquê? Porque os médiuns não comunicam com os espíritos através de palavras, mas sim através de pensamentos. E portanto, Allan Kardec escolheu colocar ali linguagem. São pequenos pormenores, desculpa, mas são interessantes. Portanto, é mais feliz do que a linguagem pode exprimir. Porém, eu tinha tudo o que constitui a felicidade entre vós: juventude, saúde, fortuna, homenagens. Mas o que é essa felicidade perto desta que se experimenta aqui? As vossas maiores alegrias são tristes, insípidas, vejam só, comparadas com a indescritível felicidade que aqui nos envolve, sem nenhuma inquietação, apreensão ou sofrimento. Portanto, ela está a tentar descrever-nos estas emoções, estes sentimentos de felicidade que sente na vida espiritual. E acha, em comparação, que as nossas são insípidas. Aqui tudo respira amor, confiança, sinceridade. Amigos em toda a parte e, em parte alguma, invejosos e ciumentos. Portanto, despojados totalmente daquilo que nós consideramos vícios, não é? Humanos, terrenos. Tal é o mundo onde estou, meu amigo, e ao qual chegareis
infalivelmente seguindo o caminho reto da vida. Portanto, se nós nos mantivermos sempre no caminho direito da vida, cumprirmos todas as mensagens, todas as orientações que os nossos benfeitores espirituais e espíritos superiores nos dão, lá chegaremos. É esta felicidade constante, não é? Mas agora temos um ponto muito importante. É que esta felicidade constante seria aborrecida. Não acrediteis que a nossa felicidade seja uma festa sem fim, nem uma beata contemplação por toda a eternidade. Também podemos dizer, nós também, a forma de nós estarmos a orar pelos outros, pelo mundo, também pode ser uma forma de contribuirmos. Não. É preciso mesmo trabalhar. Não quer dizer que não haja, obviamente, os tempos próprios para a contemplação, para a oração e para a reflexão. Mas o trabalho é importante. Continua a Condessa Paula. Pelo contrário, a nossa felicidade consiste no movimento, na vida, na atividade. Todos têm a sua missão a cumprir. Agora vamos ver que tipo de missões ou de tarefas, se preferirem. Protegidos a assistir, amigos da terra a visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. Portanto, os espíritos vão e vêm de um mundo para o outro. Do mundo espiritual para o mundo terreno, físico. E depois diz, entre nós partilhamos o trabalho realizado. Assistimos-nos nos casos difíceis e felicitamos-nos pelos sucessos obtidos. Portanto, como ela disse atrás, eram amigos, partilhavam, falavam, estudavam entre si os casos difíceis, auxiliavam-se mutuamente. E ela diz, asseguro-vos que ninguém tem tempo de se entediar. Portanto, ninguém se aborrece porque todos têm trabalho para fazer. Outro ponto interessante. Neste momento, 1860, neste momento, a Terra é o nosso grande tema de preocupação. Numerosas falanges de espíritos aí ocorrem para auxiliarem o progresso e a evolução da Terra. A Terra deve regenerar-se num certo tempo, segundo os desígnios da providência. Portanto, este tempo nós não sabemos qual é, certo? Ele está lá. Foi a providência que o determinou, mas efetivamente não é igual ao nosso tempo. Isto é mais outro ensino que obtemos desta comunicação, entre outros. Cada um tem o seu papel e não me julgueis simples espectadora. Portanto, ela também trabalha e faz isso com alegria. Portanto, cá temos, igual ao espírito anterior, o trabalho, não é? A certeza do trabalho, a felicidade, que é o que existe, digamos assim, na vida espiritual. Como eles vivem em grupo, provavelmente isto serão colónias espirituais, não é? Não está muito bem descrito neste exemplo, mas podemos inferir isso. Continuando. Agora é que eu chamava bem a atenção para vós. Não foi sem lutas que cheguei ao lugar que ocupo na vida espiritual. Durante várias existências passei pelas provas do trabalho e da miséria, que escolhi voluntariamente para sofrer e purificar a minha alma. Dessas provas tive a felicidade de sair vitoriosa. Portanto, nada se faz sem esforço, seja na terra, seja na vida espiritual. Somos nós próprios, nós espírito, que somos os responsáveis pela nossa própria evolução. E, portanto, ninguém escapa.
não é? Ninguém escapa a isto. Mesmo esta Condessa Paula, que como já foi apresentada, era uma bela e nobre dama. Toda ela passou em encarnações inferiores, em encarnações passadas, durante várias existências, passou pelas diversas provas. E agora esta é muito curiosa. No entanto, perdão, no entanto, restava suportar uma, porventura a mais perigosa de todas, desculpa, tenho que... Portanto, já passou aquelas provas, como já dissemos, e, no entanto, restava suportar uma, porventura, a mais perigosa de todas. A da fortuna e bem-estar material, sem nenhuma amargura. Esta é que residia o perigo. E agora, se a minha cara audiência não tivesse conhecimento espírita, dizia assim, olha que rica prova, ser rico, bom bem-estar material, nenhum problemas, isso não é prova. Mas é, e vamos ver porquê? Quem estuda o Evangelho já sabe responder. Antes de tentá-la, a prova da riqueza, quis sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Porque aqui, de facto, os desafios são grandes, não é? Deus levou em conta as minhas boas intenções e concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se a escolher a prova da riqueza, mas, como ainda demasiado fracos para enfrentar o perigo, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Portanto, a prova da riqueza é, de acordo com a Condessa Paula, e nós também temos no Evangelho Amar a Deus e a Mamon, que de facto vai fazer uma exposição, digamos assim, alargada sobre todos os riscos que um rico passa, certo? E é muito interessante, de facto, esse capítulo, e se tivéssemos tempo, mas já não temos, falaríamos um pouco sobre isso. Trabalhadores, eu, a nobre dama, trabalhadores, eu, a nobre dama, como vós, ganhei o pão com o suor do meu rosto. Aguentei privações, sofri reveses. Foi assim que desenvolvi a força da minha alma. Do contrário, teria fracassado na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira espiritual. Ora bem, nunca se retrocessa, não é? Não se retrocessa na evolução espiritual, mas pode não sair do mesmo patamar. Porque se as provas não são completadas com sucesso, não são superadas, o espírito vai ficar sempre no mesmo patamar até que tenha capacidade de as vencer. Portanto, cada um tem a sua evolução. Continuando, como eu, tereis também a vossa prova da fortuna, mas não vos apresseis em pedi-la demasiado cedo. Vós que sois ricos, e ela falava agora para o tal familiar, vós que sois ricos, tende em mente que a verdadeira fortuna é imperecível e não existe na terra. Procurei saber, isto aqui é o conselho, procurai, mas é saber a que custo podereis merecer os benefícios do Todo-Poderoso, portanto, os benefícios de Deus. Ora bem, então, o que é que nós podemos tirar daqui? Que de facto já sabemos disso, do estudo do Evangelho. A verdadeira fortuna não é e não são os bens materiais como aqueles que saem daquele baú, não é? Não são esses os bens materiais, são as nossas virtudes que foram desenvolvidas ao longo das diferentes existências da Terra, não é? A nossa capacidade de amar o próximo, de
de exercer a caridade, tal como a Condessa Paula diz, sem humilhar ninguém, portanto, de uma forma anónima, não é? Com todo o amor que nos vai no coração, auxiliar aqueles que necessitam. E às vezes não é auxiliar com até bens alimentares, basta uma conversa, uma palavra, dar apoio. Não é? Nós muitas vezes temos alguém nas nossas famílias muito próximos de nós que precisa de auxílio e nós saímos de casa às 9 da noite para ir dar pão e café com leite aos que estão nas ruas, não é? E isso é obviamente que é fantástico e maravilhoso, mas também não podemos nos esquecer de olhar para o nosso lado, não é? Porque muitas vezes temos dentro da nossa própria família pessoas que precisam de nós e que não o dizem, por vergonha, não é? Nós temos que ter, de facto, essa atenção, ter esse cuidado de verificar se estes elementos mais próximos, ou no nosso trabalho, ou nas nossas amizades, estão a precisar de um apoio, um ombro amigo, às vezes até ouvir, não é? Sem julgar. Fundamentalmente sem julgar. Porque quem somos nós para julgar o outro, não é? Ainda estamos muito atrasados na nossa evolução. Já falamos disso tudo. Portanto, já sabemos que na espiritualidade quem encontra a felicidade são de facto aqueles, de imediato, aqueles espíritos que já vão depurados dos vícios terrestres. Esta prova da riqueza é uma das mais difíceis de superar. Pronto, o resto já falamos. Trazemos aqui o nosso terceiro espírito, que se chama Jean Reno. Também é um quadro de um pintor parisiense daquela época. Então, Allan Kardec diz-nos: foram obtidas 3 comunicações por 3 médiuns diferentes e desconhecidos uns dos outros. Isto é sempre a seriedade com que são feitas estas obras. O cuidado que Allan Kardec põe. Porque, de outra forma, isto poderia ser rapidamente desmentido, não é? Por uma academia de ciências em Paris. Em Paris e pelo mundo. Não havia muitas academias naquela altura, mas ainda havia algumas. Agora, outra frase curiosa que vos ponho aqui a ler comigo. Pela forma da linguagem e analogia dos pensamentos, pode-se admitir a presunção de identidade. Portanto, isto significa o quê? Que todas as mensagens foram estudadas cuidadosamente para perceber se haveria a mesma forma de pensamento, o mesmo tipo de linguagem, para então assumir que poderia tratar-se do mesmo espírito. A expressão tece com cuidado a veste que vais usar de novo refere-se à preparação da nova existência de um espírito em progresso. Então, 3 comunicações. E isto está resumido, meus amigos, como esta nova vida é magnífica. Após a ruptura dos laços carnais, passei das sombras da matéria à aurora brilhante que anuncia o Onipotente. Estou salvo, não pelo mérito das minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar erros produzidos pela ignorância da pobre humanidade. A minha morte foi bendita, apesar dos meus biógrafos, quais cegos, a julgarem prematura. Eu vou já adiantando que este Jean Reno é um indivíduo jovem, dado às ciências e às artes, como depois se percebe pelas suas comunicações, e, portanto, era um indivíduo já que professava ideias revolucionárias, e entre elas o espiritismo. Portanto, são 3 personalidades diferentes que vos trouxemos hoje aqui.
tarefa estava terminada. Atingira o apogeu, em que o homem, depois de dar o que de melhor de si possui, não faz mais do que recomeçar. Portanto, ele chegou àquilo que podia dar e depois não havia mais nada a fazer, portanto, considerou que a sua tarefa estava terminada, logo passou para a espiritualidade, quer fosse jovem ou menos jovem. A minha morte reavivou a atenção dos letrados, dirigindo-a para a minha obra principal relativa à grande questão espírita, que eles fingem desconhecer, mas que em breve os empolgará. Portanto, daqui se pode inferir que, de facto, este rapaz pertencia a um meio das ciências. Portanto, como é a própria sociedade de Paris, não é? Em que se estavam a discutir novas ideias, o magnetismo e tantas outras pesquisas da ciência daquela altura. Portanto, ele acha que tinha, ele tinha mesmo um papel importante dentro dessa academia, como vamos ver, e portanto ele acha que reavivou a atenção dos tais letrados e que fez um foco, digamos assim, para a nova ciência do espiritismo. E agradece a Deus. Glória a Deus! Ajudado pelos espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serei um dos vossos orientadores. Outra comunicação, eram 3, estamos na segunda. Segunda comunicação espontânea foi feita numa reunião familiar. O espírito de Jean Reno respondeu a uma reflexão sobre a sua morte inesperada em idade jovem, o que surpreendeu muita gente. Resposta do espírito. Quem vos disse que a minha morte não é um benefício para o espiritismo? Meu amigo, reparaste na marcha do progresso da crença espírita? Deus deu primeiro as provas materiais, a dança das mesas, as pancadas e todas as espécies de fenómenos para chamar a atenção. Foi assim ou não foi que começou o espiritismo a ser divulgado, chamando a atenção, de facto, para as mesas girantes. Certo? Portanto, este indivíduo sabe do que fala. Agora o caso é diferente. Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão. Já não são os efeitos físicos, mas coisas racionais que devem convencer todos os incrédulos, mesmo os mais obstinados. E isto é apenas o começo. Notai bem o que vos digo. Toda uma série de efeitos inteligentes e irrefutáveis vão seguir-se. E o número de adeptos da crença espírita, já tão grande, ainda vai aumentar. Então agora qual vai ser, perdoem-me a expressão, a estratégia? Diz ele, Deus vai dirigir-se às inteligências de elite, aos sábios, aos cientistas, às sumidades do espírito, do talento e do saber. E compara isto com um raio luminoso, qual fluido magnético. Portanto, percebe-se bem que ele estava aqui dentro daquilo que se estudava muito, inclusivamente o Allan Kardec o fazia, o magnetismo. Portanto, será como um raio luminoso, tal como um fluido magnético, a espalhar-se por toda a Terra, levando os mais recalcitrantes, os mais obstinados, aqueles que são difíceis de convencer, à pesquisa do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que nos incita máximas tão sublimes. Pondo de parte os diplomas de gênio, portanto, pondo de parte toda aquela até, como sabem, e infelizmente, a ciência tem sempre alguma dificuldade em aceitar ideias novas, não é? É preciso muita experimentação, muita verificação para que os cientistas finalmente aceitem uma determinada ideia. Mas também outra coisa não poderia ser, senão seriam até um pouco levianos.
E, portanto, eles vão se fazer humildes e pequenos para aprender e para crer. Os sábios, quando estiverem instruídos e convencidos, aí vão prestar um papel fundamental no desenvolvimento e na divulgação do Espiritismo. Ora bem, vão-se servir da autoridade e da notoriedade dos seus nomes para levar ainda mais longe o objetivo a que todos vós vos propusestes. A regeneração da espécie humana pelo conhecimento racional e aprofundado das existências passadas e futuras. É a minha sincera opinião sobre o estado atual do Espiritismo. Portanto, ele fez aqui de uma forma fantástica, não é? A evolução que o Espiritismo iria ter no sentido de ser divulgado a todas as pessoas. Passando, obviamente, pela chancelaria, digamos assim, dos sábios. Esta é a terceira comunicação. Foi, então, agora, não uma comunicação espontânea, mas uma evocação. E por uma médium, a que, então, Jean Reynaud responde. Acorro com prazer ao vosso apelo, senhora. Sim, tens razão. Não sofri perturbação espiritual. E isto responde ao pensamento da médium. Portanto, este senhor não sofreu perturbação espiritual. Exilado voluntário na Terra, portanto, foi ele que quis ir para a Terra, como missão, certo? Para jogar a primeira semente das grandes verdades. Portanto, ele quis ir para a Terra para mostrar e para divulgar, de facto, esta nova doutrina. Sempre tive consciência da pátria e depressa me reconheci no meio dos meus irmãos. A pátria espiritual é ao que ele aqui se refere. Portanto, ele na Terra sentia-se exilado, fora da sua casa. Quando voltou para o mundo espiritual, sentia-se em casa. Deveis saber também que, seja qual for a distância entre nós, portanto, entre o espírito e o médium, há sempre um laço poderoso da simpatia que nos une. Esse laço, vós o estreitastes com o pensamento constante. Isto é curioso porque, de facto, existe uma afinidade entre o espírito e o médium através do qual ele se manifesta, e esta evocação de Jean Reynaud, ele diz que deve-se ao pensamento constante da médium sobre o espírito e que deu, de facto, esta comunicação. Estamos a terminar. Como foi a separação do vosso corpo e espírito? Olhem a resposta. Senti o momento da libertação aproximar-se sem angústia, porque lhe conhecia os resultados, embora fossem ainda maiores do que o que esperava. Portanto, ele não teve angústia porque já sabia o que esperava, não é? Porque tinha estudado, porque tinha conhecimento. O corpo é um estorvo às faculdades espirituais. Então, o que é que lhe aconteceu no tal passamento? Adormeci, esperando um despertar feliz. O sono foi breve e a admiração imensa. Quando ele acordou, a sua vista abarcava uma imensidão de mundos cuja existência e habitabilidade, portanto, ele já sabia que os mundos eram habitados, que era impossível que fosse só a Terra, tal como uma miragem a revelar e a confirmar a verdade dos meus pensamentos. Quando vivo, professáveis o Espiritismo. Entre professar e praticar há uma grande diferença. Muitos professam uma doutrina e não praticam. Eu achei que devíamos pôr aqui um stop, um semáforo vermelho, e estudar um bocadinho melhor isto. Vamos deixar uns segundos a refletir. Ora bem, então a frase é esta. Entre professar e praticar há uma grande diferença. Muitos professam uma doutrina que não praticam. Então, professar uma doutrina significa que se acredita nela,
que se defende com palavras ou ensinando os seus princípios. Isto é, professar. Praticar a doutrina é viver de acordo com esses princípios, demonstrando-os nas suas atitudes do dia a dia. Não há dúvida. Estamos esclarecidos. Continuamos. Portanto, a pergunta da Mélio é esta, quando vive professar o Espiritismo, e Jean Reynaud continua. Assim como todo homem que segue as leis do Cristo é cristão, mesmo sem as conhecer, talvez 80% das pessoas nunca tenham lido a Bíblia, também, isto foi uma estatística minha, também um homem pode ser espírita desde que creia. Pode ser espírita desde que creia. 2 pontos. Na imortalidade da alma. Nas pré-existências da alma. Na sua incessante marcha progressiva. Sua do espírito. Nas provas terrenas como purificações necessárias para se libertar das falhas morais. Mas, não é? Já o grau de conhecimento que este espírito tinha. Compreendi a erraticidade. E esta é muito interessante. Este laço intermediário entre as encarnações. Este purgatório. Portanto, é o limbo. Não está cá, nem está lá. Não está nem no céu, não é? De acordo com a forma como ele é descrito, o céu não existe, não há nenhum lugar onde esteja o céu, nós é que fazemos o céu e fazemos o inferno, não é? Porque é aquilo que nós chamamos à nossa volta, são os problemas de consciência que nos vêm à mente, se é que assim se pode dizer, e que nos trazem um mal-estar ou bem-estar, de acordo com a nossa consciência, de acordo com as nossas ações, de acordo com as nossas convicções e, sobretudo, com os nossos atos. Lá está a diferença entre professar e praticar. Portanto, aqui o Jean Reynaud compreendeu a erraticidade. Portanto, a erraticidade é quando um espírito, já sabem, vai está já na espiritualidade entre encarnações, e diz, chama-lhe purgatório, onde o espírito culpado se despoja das suas vestes sujas para tomar uma nova roupa, em que o espírito em progresso tece com cuidado a túnica que vai usar novamente e que quer conservar. Disse-vos que compreendi e, sem professar, continuei a praticar. Portanto, aqui temos o final da mensagem de Jean Reynaud. Essencialmente foi isto que foi dito. Portanto, ele chama-nos mais uma vez, já falamos sobre isto, chama-nos a atenção para, na ocasião da morte, o sofrimento é tanto maior quanto mais lento for o despreendimento do espírito. Portanto, essa velocidade está dependente do adiantamento moral de cada espírito. Também já vimos que no espírito desmaterializado esses laços fluidos que ligam o corpo físico ao espírito são ténues e, portanto, rompem-se facilmente. E também sabemos já, porque já falamos sobre isto, que a confiança no futuro faz aceitar a morte de uma forma tranquila, como uma forma de redenção, o que vai amenizar muitíssimo o sofrimento. Pronto, por último, Jean Reynaud também nos falou dos princípios básicos da doutrina espírita. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos, portanto a comunicação entre o lado terreno
e o lado espiritual e vice-versa, a pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações, e a pluralidade dos mundos habitados. E pronto, ficamos por aqui. Se tiverem dúvidas, terei todo o gosto em poder dar uma ajuda. Agradecendo esta oportunidade de conhecimento e que nos traz um bem-estar enorme ao nosso coração, à nossa mente, pela esperança que nos abre sobre o futuro, sobre a possibilidade de nos passarmos a viver a verdadeira felicidade, é que, tal como Jesus nos disse, seremos eternamente felizes juntos do Pai. É também consolador sabermos que podemos encontrar amigos, familiares, dos quais temporariamente nos afastamos. E assim, senhores, com o coração cheio de amor, de tranquilidade, de serenidade, pedimos para encerrar os trabalhos de hoje, não sem pedirmos que abençoes esta casa, que nos dá acolhimento, este grupo de trabalhadores, grupo de frequentadores, as novas instalações, e pedimos também para que abençoes os nossos lares, as nossas famílias e os nossos amigos. Graças vos damos por tudo, Senhor. Muito obrigada.